Olá, sejam muito bem-vindos ao Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você costuma entender. Porque, como eu sempre digo, o sucesso do nosso tratamento vem primeiro da gente entender o que está se passando com o nosso corpo. Porque se eu consigo entender, eu vou traçar as ferramentas necessárias para o sucesso do tratamento. Quem não conhece a gente ainda, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar, ativar os sinos de notificação. Hoje a gente está nas principais redes, a gente vem desenvolvendo uma onda de conhecimento muito bacana, então participe disso junto com a gente. E para me ajudar hoje, normalmente a gente vem fazendo discussões técnicas, só que hoje eu trouxe um paciente que virou amigo, tá? Que é o Paulo Henrique, né? E hoje, só para vocês poderem entender, Paulo Henrique hoje está com 6 meses, mais ou menos, de pós-operatório de uma cirurgia endoscópica da coluna para o tratamento de uma hérnia de disco. Só que a minha ideia hoje de trazer, né, não o Paulo Henrique, mas para mim o PH aqui, sim, é exatamente para a gente poder contar um pouquinho da sua história. Então, primeiro, Paulo, obrigado por você comparecer ao nosso projeto, tá? Compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da sua ressignificação com os nossos pacientes e com os nossos seguidores, com os nossos amigos, é uma forma de me ajudar nessa corrente que a gente vem travando aqui no Espírito Santo, que é exatamente de difundir bons conhecimentos sobre a doença da coluna, desmistificando alguns traumas sobre a cirurgia da coluna, porque a gente vem enfrentando falsos profetas prometendo muita coisa, não especialistas realizando procedimentos. Então hoje a gente vem percebendo não médicos como médico, não cirurgiões de coluna atuando como cirurgiões de coluna, só que a gente, né, eu tenho conhecimento técnico, mas você e os outros pacientes são leigos. Então, se a gente hoje tem ferramentas para poder ajudar a blindar, se a gente conseguir ajudar já valeu a nossa conversa. Claro. Então, muito obrigado, mas antes eu queria que você explicasse para a gente quem é o Paulo Henrique. O pessoal começar a entender que aí é onde a gente vai ver que a sua mente não é tranquilinha como você está aí agora. Pode descontrair aí, vamos lá. É isso aí. Obrigado a você, Daniel. Na verdade, eu fiquei um pouco surpreso, né? Até porque eu acompanhava já o canal, né? É de total interesse meu e compartilhava com as pessoas mais próximas também, porque, como você mesmo disse, a própria cirurgia, ela sempre teve um peso muito significativo de coluna, né? Então, o pessoal achava que ia rasgar, que ia ficar meses e meses e meses de recuperação, que de fato, né, com a cirurgia endoscópica, não foi o que aconteceu. E falando um pouco aí da minha vida, né, um pouco dessa história toda ali, eu posso dividir mais ou menos em umas 2 ou 3 etapas, mas todas as etapas anteriores, vou colocar que eu fui sempre pau na máquina, né? É aquela coisa que sempre trabalhando muito, sempre cuidando pouco da alimentação, cuidando pouco da saúde física e mental, sem conseguir dar prioridades àquilo que deveria, né, colocar como prioridade na nossa vida. Um cara, né, um rapaz de 36 anos, casado, já com uma filha, e recentemente com a notícia de que minha esposa está esperando mais um neném. A gente não sabe ainda qual vai ser o sexo, mas a gente está muito feliz. Então, chegou um momento que não dava mais para poder continuar. Né? Eu acho que todo tipo de ação gera alguma reação. Então, eu, através, né, de alguns... Nosso terapeuta, Zênia, trabalho do Pilates também, lá com a Riane. Você que trouxe essa mudança na minha vida, porque o pessoal talvez não sabe, mas como é doloroso, né? Você tá com essa hérnia de disco, você tá com o problema do ciático, do nervo ciático ali, tá mordendo, e você não conseguir fazer nada da sua vida. Você fica praticamente refém da dor,
não consegue dormir direito, não consegue fazer nada. Então, assim, eu decidi, através também do que a gente conversou muito lá atrás, né? Não depende só do médico, depende também do paciente, decidi fazer uma mudança geral na vida, principalmente do autoconhecimento, né? Lógico que a gente não vai ser sempre, fazer sempre o que é certo, mas a gente vai fazer com coerência, sabendo dos riscos que a gente pode, né, chegar com a ação errada. Então, assim, sempre trabalhei bastante, comecei a vida profissional aos 20 anos, né, numa empresa grande de exportação de rochas naturais, que é a Guidoni, lá do norte do estado, onde eu morava, em São Domingos, né? Fiquei praticamente 11 anos, e nesse período também eu iniciei um projeto com uma empresa de tempero, chamada Altis Spice. Inclusive, depois eu vou deixar aí o link para o pessoal que... Com certeza, com certeza. A gente vai fazer a inauguração do nosso e-commerce. Estamos trabalhando para lançar agora em abril. E é uma empresa assim, voltada a 100% produtos naturais, é uma empresa capixaba, é uma empresa que graças a Deus, está dando bastante orgulho e pode ser encontrada em vários supermercados da Grande Vitória e do Espírito Santo inteiro. Então, basicamente, eu fico uma parte voltada para essa empresa, né? Parte mais de gestão, onde meu sócio é o cara que toma conta 100% da operação, e tem uma outra empresa de vendas, onde eu foco no produto natural, né? Que é o granito, mármore e etc. Então, a rotina que eu estava tendo, por causa do trabalho, eu não estava tendo tempo para ficar com a minha família, eu não estava tendo tempo para ficar fazer atividade física, mas não é porque eu não estava tendo tempo, eu não estava conseguindo administrar o tempo para fazer isso. E aí é aquela coisa, você prioriza uma coisa, você abre mão de outras e o corpo paga, né? Uhum. E lá atrás, foi o primeiro problema que aconteceu na minha vida, foi a obesidade. Uhum. Né? Eu já passei por alguns problemas de saúde mental, enfim. E eu cheguei a pesar 150 quilos. Hoje você está com quanto de altura? Só para o público entender. 1,87 de altura, pesando... 150 quilos. Foi quando eu fiz o risco cirúrgico para poder fazer cirurgia. E a bariátrica foi assim, para mim, ela foi o primeiro divisor de águas, né? Você operou quando? Eu operei com 19 anos. 19 anos de idade. Bem cedo, assim. Mas o pau na máquina começou cedo também. Então você operou antes de começar, com uns 20 anos, nesse ritmo de vida acelerado. Então você já vinha num ritmo acelerado fora do trabalho, vamos colocar assim, a vida. Isso. Uhum. Eu trabalhava antes, né, na parte lá de São Domingos mesmo, onde era a cidade que eu vivia com a minha família. Uhum. Meu pai sempre teve comércio lá, então dos 12 até ali os 18, eu fiquei trabalhando junto com meu pai. E depois foi quando veio a bariátrica, que voltou minha autoestima, eu comecei a ficar melhor, entrei para a faculdade, minha mãe me arrumou um emprego na escola lá para recomeçar e tal. Então, assim, foi um recomeço de vida, né? Logo nos primeiros 30 dias eu emagreci coisa de 26 quilos. Então, assim, foi fantástico. Para uma pessoa que sofre de obesidade, a gente sabe que o que representa, né, esse emagrecimento. E de lá para cá, eu sempre tive uma postura de cuidar com relação ao peso. Uhum. Porque o que a gente entende? Qual o sentido de você fazer uma cirurgia bariátrica para você voltar a ser o que era antes, né? Então, para mim, foi uma oportunidade. Assim, eu vejo a cirurgia bariátrica assim, foi uma oportunidade de recomeçar do jeito certo. Uhum. Né? E o médico escolhido na época, o doutor Antelmo, daqui de Vila Velha, um cara super competente. O processo cirúrgico dele, eu faço até hoje acompanhamento perfeito, estômago, enfim, tudo perfeito. Uhum. Gosto de acompanhar também. Então, esse foi a primeira grande mudança. E a segunda grande mudança foi quando Não, de lá para cá, vamos lá. De lá para cá, eu ainda tive problema de coluna. Uhum. Eu fui fazer a cirurgia da bariátrica através de um laudo médico de coluna. Uhum. Eu já tinha as hérnias de disco naquela época. Só
que um médico queria me operar de coluna naquela época, um ortopedista, se eu não estou enganado, foi quando a gente procurou informações melhores, eu e meus pais. Isso você com 19 anos de idade. 18 para 19 anos. Para procurar melhores informações, porque, assim... Estava estranho. E essa questão da cirurgia da coluna já era preocupante desde lá de trás, né? Principalmente lá atrás, sim. Então, através de informações e tal, a gente futucou bastante e decidimos por não fazer cirurgia na coluna e falar assim, não, vamos emagrecer e vamos ver o que vai dar. Só te interrompendo, nessa época você estava com 150 quilos. Eu já estava com 140, 150 quilos. Então, assim, só para vocês poderem entender, quando a gente fala, por exemplo, de um ato cirúrgico, óbvio que hoje eu tenho muito mais tecnologia, sim, mas nós estamos falando você com 20 anos de idade, então isso há 16 anos. 17 anos. 17 anos, exatamente. O aparato tecnológico que a gente tinha naquela época, você também operar um cara de 150 quilos já é arriscado por qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, naquela época já era muito mais complicado cogitar a ideia de uma cirurgia de coluna em alguém com 150 quilos. Exatamente. Entendeu? E a doença da coluna, normalmente, ela vem com um mecanismo de sobrecarga. Então, é uma carga de 150 quilos num corpo que não foi preparado para aquilo. Exatamente. Entendeu? E até teve, na época, Daniel, os outros especialistas, eu busquei, se eu não me engano, foram mais 2 ou 3, né? E aí eu encontrei uma pessoa na época que o cara falou assim, cara, se te operar, vai fazer a cirurgia à toa. Porque não adianta te operar, botar disco de platina, o que seja, e você continuar com essa carga de peso que você tem. Então, assim, o emagrecimento era uma coisa que era totalmente necessária naquela época. E, graças a Deus, veio, né? Comecei a emagrecer bem, de novo, a autoestima voltou bastante. E eu comecei a fazer atividade física, mas nunca com acompanhamento, né? Sempre por conta própria, até pelo lugar que a gente tinha também, não tinha tanta estrutura, mas fazia o que dava para fazer naquela época. Com a rotina de trabalho, viajava muito para fora, fazia feira internacional, viajava para visitar os clientes, etc. E eu acabava que relaxava bastante também. Então, a minha dor na coluna ela era constante. Ela era assim, períodos sim, períodos não. Períodos sim, períodos não. Até que em 2020, eu fiz o meu primeiro bloqueio lombar. E funcionou muito bem, graças a Deus, até 2022. 2022, eu fiz meu segundo bloqueio lombar. E funcionou maravilhosamente bem. Ainda naquela rotina, um pouco de atividade física, um pouco de academia. Meio tudo mais ou menos, estava indo ali mais ou menos. Sem foco nenhum, mas fazendo. E até que chegou 2024, né? Onde foi quando a gente se conheceu. Eu fazia acompanhamento com um ortopedista em Colatina. Todos os bloqueios que ele tinha feito até então deram certo. Esse terceiro bloqueio não deu certo. E aí, o médico queria me operar, falou assim, olha, nós vamos ter que operar e tal, me explicou como que seria a cirurgia. E aí, assim, eu não sei, nossa família, por exemplo, quando fala de uma cirurgia, não é que a gente corre. Mas, pô, vamos olhar certinho se precisa, né? E aí, eu conversei com o Rian é meu primo, que ele é neuro também, e aí ele me passou a indicação do Dr. Daniel, que veio para dar um sacode na nossa realidade. Então, assim, eu acho que eu gostei muito da nossa consulta, mas a minha esposa ela adorou, porque basicamente você retratou tudo que estava acontecendo sem me conhecer. Eu não sei se teve antes o Rian. Não, pior que não. Porque, assim, só te interrompendo, então, para usar dessa sua trajetória, até para ajudar alguns dos nossos seguidores a entender um pouco mais. A primeira coisa é que esse mecanismo de sobrecarga é um filme. Então, você vem um filme, por exemplo, as primeiras 2 décadas de vida, você usou do cartão de crédito da vida mais do que devia, e aí você foi pagando isso com suaves prestações, vamos colocar assim. Exatamente. Então, primeiro,
Quando a gente lida com uma obesidade dessa monta num paciente muito jovem, a gente hoje já sabe que por si só a obesidade mórbida, ela diminui a expectativa de vida. Então, realmente, essa percepção que você tem de uma nova oportunidade de vida é real, tá? Uhum. É real. Só que quando a gente, por exemplo, vê a história dos bloqueios, o que o bloqueio é importante para nós? O bloqueio analgésico da coluna, ele é uma ferramenta sensacional por dois mecanismos. Primeiro, é uma forma que eu tenho de aliviar a dor pontualmente, tá? Então, eu injeto um remédio direto onde eu quero que fique, aí ele não circula no estômago, no fígado e no rim. Você tem um estômago operado, então, para você eu não posso ficar usando remédios demais. Então, ele é uma ferramenta terapêutica. Mas ele também é uma ferramenta diagnóstica. Por quê? Quando eu tenho alguma coisa que comprime o nervo, ele gera uma compressão mecânica, como uma abraçadeira, e gera um processo inflamatório em volta daquele nervo. Então, quando eu bato, por exemplo, o cotovelo, hoje dói no impacto, amanhã está doendo o braço e o antebraço, por conta do processo inflamatório. Então, quando eu faço o bloqueio, eu não tiro a compressão mecânica, mas eu alivio o processo inflamatório. Exatamente. Então, lá atrás, no primeiro que você fez em 2020, cara, você ficou bem. Foi tocando a vida mais ou menos, só que você foi tocando os autocuidados mais ou menos, com um ritmo de vida acelerado. Continuando. Em 2022, por algum motivo, você usou da carcaça mais do que ela aguentava, mais do que você estava cuidando dela, veio uma nova crise. Você fez o bloqueio de novo. Ganhou um pouco mais de tempo. Seria um pouco mais de tempo para mudar alguns hábitos. Como você bem diz, pau na máquina. Exatamente. Até que chegou um determinado momento que, cara, o bloqueio não funcionou. Não. Ele não funcionou porque ele não foi feito adequadamente? Acredito que não. Ele não funcionou porque naquela balança entre processo inflamatório e processo mecânico, o processo mecânico falou mais alto. Exato. E aí esse processo mecânico, quando fala mais alto, vem a segunda função do bloqueio. Diagnóstico. Ele mostra pra gente, olha só, o processo mecânico é importante. Então eu preciso considerar a descompressão daquele nervo. Exatamente. E só para completar, se a gente pegar as minhas ressonâncias magnéticas que foram feitas, vamos colocar esse espaço mais recente, de 2020 até 2024, porque foi, antes de fazer o bloqueio, foram feitas as ressonâncias, né, 2020, 22 e 24. Então, cara, de 2020 para 2024, o laudo é totalmente maior. Então, assim, você percebe que o pau na máquina realmente ele trouxe muito mais problemas dessa estrutura óssea, né? E isso é importante, PH, que eu costumo falar com os pacientes o seguinte, óbvio que o laudo não é a quantidade de palavra que assusta, né? Por quê? O radiologista, ele avalia uma imagem, ele não sabe se pH é preto, branco, grande, pequeno, ele não sabe. Só que o que a gente observa quando eu vejo uma imagem? A imagem ela é um exame complementar, então eu preciso entender um pouquinho da sua essência para eu entender um pouco da imagem. Só que o que a gente observa? A imagem ali tem a sua idade, de 36 anos, por exemplo, se eu fizesse uma ressonância em você agora. Porém, existem algumas coisas que vão estar mais desgastadas do que os seus 36 anos. Exato. São essas coisas que chamam a atenção. Por quê? Se ela está desgastada mais do que os irmãos que ela tem lá, significa que não é a idade que desgastou aquilo. É o que aconteceu naquela idade. Ou naquele período. É onde a gente entra com os mecanismos de sobrecarga. E aí foi quando a gente viu a piora disso. Então, Exato. No intervalo de 4 anos, o que me chamou a atenção? E eu lembro que eu falei isso com você. Falei, PH, olha só. Houve uma piora anatômica mais expressiva do que eu esperaria para 4 anos de envelhecimento cronológico de um cara de 30 e poucos anos. E aí eu vou somando informações. A gente viu uma piora anatômica nas imagens,
Mas teve também a entrada do Rian no jogo para falar sobre o nervo do exame da Eu eletroneuromiografia. achei aquele exame muito, muito bacana. E é uma coisa que pouca gente conhece, tá? Eu não vejo muita gente falar sobre o exame. Achei bastante importante porque é praticamente na hora ali o resultado, cara. Achei muito legal mesmo. E aí foi quando a gente, né, fez todos os exames. Lembro que você pediu para fazer mais um monte de raio-x, etc. E até a hora da cirurgia. Mas quando veio a cirurgia, eu estava num estado crítico de dor que assim, a minha família inteira já não aguentava olhar para mim mais, cara. Tipo, eu acordava com dor, eu ia dormir em posições totalmente, assim, que não se dorme, porque você tentava achar um movimento ali, né, para minimizar um pouco aquela dor. Remédio em cima de remédio, até aqueles adesivos de morfina, né? Uhum. Então, assim, eu passei um período de abril, praticamente, do ano passado, até nossa cirurgia em setembro, com a piora do quadro. Então, imagina. Então, por exemplo, quando 5 meses de dor intensa cara. piora muito a qualidade de vida. E aí, quando a gente fala de dor, não é aquela dor, se eu te der um beliscão aqui. Não é. É uma dor que aí, óbvio, ela é uma dor crônica, ela é uma dor que já impacta na sua performance diária, relacionamento profissional, relacionamento pessoal. Tudo. Porque imagina, a gente está falando de um cara ligado no 220, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, você não estava conseguindo levantar para ir ao banheiro urinar. Não, exatamente. Então é um grau de debilidade funcional muito grande para um cara de 30 e poucos anos. Você estava com 35 anos de idade na época. 35 anos de idade. Sem contar que, pô, você precisa trabalhar, né? Eu preciso de ir para Cachoeira, eu preciso de ir para o norte, morar em Colatina, agora que mudei para Vila Velha. Você não tinha condições, cara. Você não tinha condições de dirigir, você não tinha condições de ficar sentado, você não tinha condições de ficar em pé. Você não tem posição para dor. E aí, a gente, quando a gente decidiu, né, entrar para esse processo, a gente sofreu muito também com a demora, por questão do plano de saúde, né? Assim, para aprovar, né, etc. Então, os últimos 2 meses, então, cara, de agosto ali para setembro, foram terríveis. E falando da cirurgia em si, eu já tinha uma confiança muito grande no trabalho, até pela indicação, né? Sei da competência que do meu primo e a sua competência logo depois. E o dia da cirurgia foi um dia mágico, cara. Fiz a cirurgia demorou, se eu não me engano, foram umas 4 horas, né? Porque demora, porque assim, só antes da cirurgia, só falando um pouquinho do exame da eletroneuromiografia, tá? E é uma coisa que, assim, a gente já teve oportunidades de conversar sobre isso com a Jordana e o Rian aqui, né? Que são os responsáveis pela eletrofisiologia que a gente trabalha, né? A grosso modo, são os dois que é o carro-chefe. Exatamente porque, para mim hoje, tá, PH? Não tem como você fazer uma cirurgia de coluna sem ter uma eletroneuromiografia antes. Não faz sentido. Por quê? O que aquele exame demonstra para mim? Primeiro que é um exame examinador dependente. Então, a qualidade técnica de quem vê aquilo dali faz todo sentido, porque é a interpretação do cara do que ele está vendo, que é a condução do nervo. Sim. Então, ele consegue dizer para mim se o nervo está normal, levemente machucado, moderadamente machucado ou gravemente machucado. Isso, para mim, faz todo sentido para a indicação da cirurgia, para o intraoperatório e para o pós-operatório. Porque aí é onde eu uso para quê? Se eu tenho um nervo gravemente machucado antes de eu te encostar a mão, é fácil eu falar para você que esse nervo vai recuperar menos do que se ele tivesse levemente machucado. Sim. Só que se eu não tenho nada que me documenta aquilo dali, você faz na escura. Eu vou fazer na escura e a sua expectativa também vai ser falseada, porque você vai experimentar uma coisa que você não sabe. É diferente de eu chegar para você e falar, PH, olha só, o seu nervo estava gravemente machucado.
Então, um nervo ele demora mais ou menos de 6 meses a 2 anos para finalizar o processo de cicatrização dele quando eu descomprimo. Uhum. Então, se ele está gravemente machucado, é mais fácil entender que ele vai demorar mais e eu posso ter alguma sequela desse nervo porque ele não recuperou tudo? Posso. Mas se eu não tenho essa informação precisa antes da cirurgia, cara, é um voo às cegas. Eu vou te falar que é legal, Daniel, porque depois que a gente passa por esse processo, que a gente passa a conhecer, né? Eu futuco também, vejo o trabalho que vocês postam, mas, cara, como que uma pessoa não consegue utilizar essa ferramenta para ter melhor resultado na cirurgia? E assim, voltando um pouco à questão, não é futucar plano de saúde não, tá? É mais para colocar. A maioria das pessoas não entendem, né? Eu acho que nem mesmo o próprio plano de saúde entende como que é importante esse tipo de exame para o paciente, no decorrer da cirurgia e tudo mais. E, assim, isso deveria já estar liberado automaticamente quando o cara pede. Mas cabe a gente pegar exatamente esse trabalho de conscientização, porque é o que você falou, muita gente hoje é submetida a um tratamento cirúrgico sem uma eletroneuromiografia, ou é submetido por um tratamento cirúrgico que não seja, por exemplo, uma via endoscópica, que é uma via minimamente invasiva. Então, por exemplo, a precaução que a gente tem nos casos é fazer toda a investigação antes, inclusive a eletroneuromiografia, mas aquilo também em tempo real na cirurgia. Exato. Então, aquele tempo que você comentou das 4 horas é porque tem a anestesia, tem a preparação da monitorização intraoperatória, o acordar daquilo. Então, assim, completo. Toda essa preparação, por quê? Hoje, essa tecnologia que a gente tem aplicada à saúde é para minimizar riscos. Claro. E para facilitar o controle da dor e a reabilitação, o retorno. Cara, na própria cirurgia você já tiveram um resultado como é que estava o meu nervo. Então, assim, é uma coisa muito absurda que eu acho que quanto mais o pessoal, né, tiver essa informação e cobrarem isso dos profissionais, eu acho que os resultados vão vir muito mais claros, até para um pouco da ansiedade do paciente. É porque tem que fazer sentido, entendeu, PH? Sim. Porque o que acontece? Óbvio, existe uma diferença temporal entre a primeira indicação que você teve de uma abordagem cirúrgica lá atrás, com 19 anos de idade, e essa abordagem cirúrgica que a gente fez agora com 35 anos. A conversa é diferente. Sim. Porque hoje a gente lida com preceitos mecânicos, mecânica básica. Torque, condução elétrica, velocidade de condução, braço de alavanca. Cara, a matemática ela é exata. Sim. Óbvio, a minha ciência não é exata, mas eu lido com movimento. Então, eu não posso dizer que você tem uma coisa que você sente que você não consegue entender. Uhum. Não dá para eu colocar na sua cabeça. Por quê? Se você está sentindo uma dor e eu falo que não é nada, você vai começar a achar que você é doido. É a primeira coisa. Agora, se eu banalizo isso vai gerando um problema crônico. Agora, se eu chego e começo a te explicar, olha só, eu lembro quando eu te conheci lá atrás que, cara, tava difícil para você andar. Exatamente. Aí se eu começo a explicar, isso acontece por causa disso, eu tenho isso, eu tenho esse exame que confirma. Então aquela dor crônica, a gente se conheceu já de alguns meses de dor, mesmo com toda aquela ansiedade, vai baixando aquele estresse, que você fala, cara, isso que eu tô sentindo tem uma causa, tem um nome. Exatamente. E aí tem um tratamento, e aí você vai começando a participar daquilo dali, você vai começando a acreditar naquilo dali. Porque eu falei com você lá, e eu te trouxe aqui porque você conseguiu entender isso. Eu falei, cara, eu vou começar uma coisa que você vai continuar. Exatamente. E aí, se você não tiver disposto a continuar aquilo que eu comecei, eu não vou te operar. Eu falei isso lá atrás para você. Exatamente. Mesmo sendo uma indicação do Rian. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente lida com doença degenerativa da coluna,
esse entendimento ele é importante, porque nós somos parceiro agora. Exatamente. E eu te trouxe aqui exatamente por isso, porque nesse intervalo você vem fazendo aquilo que nós começamos juntos lá atrás, eu e o Rian, né? e combinamos juntos. Combinamos entendeu? Isso aí, cara. Mas pode continuar. Não, a questão que eu ia falar do pós-cirurgia é que, assim, é incrível que logo depois da cirurgia, quando eu acordei, cara, eu já não tinha mais dor nenhuma. Zero. Eu tinha outras dores da cirurgia. Mas a dor do nervo, cara, ela melhora quando a gente tem essa descompressão. Cara, é impressionante. Ela melhora, parece que tira com a mão. Tira com a mão, Daniel. E assim, vem aquelas preocupações que a gente conversou lá atrás, né? Pô, o cara tá todo ferrado ali durante um período. Fica bom, o que ele vai querer fazer? Pau na máquina ou vai querer seguir o plano, né? Então, de novo, 36, mas não é isso. A gente não tem como errar mais. A gente não tem mais como ficar brincando com a saúde. E eu não quero isso mais. Então, é uma postura também que a gente combinou e que faz sentido também para mim, para o meu futuro em relação a envelhecimento. Né? O que eu vou querer? Eu vou querer ficar um cara de cadeira de rodas? Né? Então, acho que tudo isso faz muito sentido e a forma que você colocou isso para mim, né, foi uma virada de chave, a segunda virada de chave. De novo, a bariátrica veio para me reensinar a me alimentar novamente. Então, a cirurgia de coluna ela veio para falar assim, cara, olha só, você foi curado do seu problema, mas não quer dizer que você não possa ter o problema de novo. Talvez não naquela hérnia, mas em outra. Tudo vai depender da forma que você trata o seu corpo, da forma que você trata o seu estilo de vida. Né? Então, acho que depois disso daí, dessa chacoalhada, a gente tem que acordar para a vida e falar assim, cara, o que são as prioridades? Né? O que a gente tem que fazer de fato? Prioridade de trabalhar, lógico, a gente sempre tem que pensar nisso, mas a gente tem que colocar as coisas mais importantes, que é Deus, família, saúde, né? Então, para mim, tá muito claro que eu não quero voltar a ter problema para voltar para uma cirurgia, a não ser que seja um outro caso que acontecer que não esteja no meu controle. Exato, porque assim, o que eu vejo hoje, a cirurgia endoscópica, ela, na cirurgia da coluna, ela mudou completamente a forma da gente encarar o problema, entendeu, PH? Porque assim, o que acontece? Hoje, com a cirurgia endoscópica, eu consigo trabalhar como um sniper. Eu vou e eu consigo tirar um espinho da árvore inteira. Eu não preciso mexer na árvore, Sim. Eu tiro só o espinho. Antigamente, eu não conseguia fazer isso. Então, eu tinha que tirar um galho, eu tinha que fazer alguma coisa maior para conseguir acessar aquele espinho. Então, por exemplo, operar um paciente de 150 quilos, de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, de 40 anos de idade, o risco é praticamente o mesmo, que é uma cirurgia de grande porte, não pela cirurgia, mas pelo peso, né? Pela carga, pela cicatrização, pelo sangramento, pelos instrumentais. Dependendo da cirurgia, nós não temos instrumento para fazer aquilo dali, por causa da distância. Então, assim, só que com a cirurgia endoscópica, me permitiu também restabelecer um problema para fazer com que você consiga mudar o seu estilo de vida. Uhum. E isso daí é muito bacana porque eu lembro que eu falei isso para você, para sua esposa e para o Rian. Quando você fica muito bom, eu fico feliz e preocupado no mesmo momento. Eu fico feliz porque, cara, mesmo o nervo estando gravemente machucado, teve esse alívio, tá? Porque é o que eu falo, a gente opera não é para melhorar, a gente opera para evitar que piore a compressão e para aliviar a dor. A melhora do nervo vem com o tempo, a recuperação Sim. biológica do nervo, mas o seu empenho de não fazer nada para atrapalhar e fazer coisas para ajudar. Por isso que o seu entendimento ele é importante. Agora, Exato. Essa questão, quando você fica muito bom também, por que me preocupa? Porque é fácil a gente esquecer que foi operado. Uhum. E como o corte é muito pequenininho, às vezes ele passa imperceptível, a gente acha que não foi feito nada lá dentro. Exato. A cirurgia é exatamente a mesma que eu fazia com o microscópio lá atrás. A diferença é que com a tecnologia é um corte de 1 centímetro. É. Então, assim, hoje,
permitiu-se que o paciente tivesse uma nova oportunidade de reestruturar o trajeto da vida. Por quê? O que acontece? Se eu não entendo a velocidade de cruzeiro que agrada a personalidade do PH, eu não vou saber qual é a carcaça necessária para aguentar aquela velocidade. Eu já falei isso para você para trás. Sim. Então, você é um cara extremamente elétrico. Não dá para dirigir um carro meia boca. Não dá, você vai se machucar. E o seu entendimento veio disso, porque eu fiquei muito feliz, e aí o Rian, que eu viro e mexo, eu tô com ele no centro cirúrgico por causa das monitorizações, ele falou, cara, eu nunca imaginei ver numa mesma foto meu primo num estúdio de pilates fazendo atividade física. Não entrava na cabeça. E a gente já repostou isso exatamente porque eu fiquei feliz de ver aquilo dali, de ver você se ressignificando em cima disso, você fazendo outras coisas, você mudando o hábito, você emagrecendo, você se redescobrindo. E olha que, cara, nós estamos com poucos meses, ou seja, tem uma trajetória gigante ainda pela frente. Entendeu? Mas, Daniel, eu costumo dizer que é como que você trata a intensidade da coisa, cara. É assim, de novo, da mesma forma que eu tive a oportunidade de voltar, né, a emagrecer com a bariátrica, eu sei e o médico foi bem claro comigo, o que vai me fazer engordar de novo, você foi bem claro comigo, cara. Então, assim, na hora de combinar o jogo, que foi o que a gente fez, né, que a gente não estava ali para perder tempo, nem perder a causa, né, não adianta você atuar numa pessoa que não quer o resultado. O meu resultado ele veio através daquilo que você mais me falou do que você me operou. Uhum. É o que eu, assim, se tivesse um psicólogo lá para fazer o seu papel, falaria que aquilo lá seria o papel do psicólogo. Uhum. É verdade, cara, é verdade. E assim, quem quer ficar com dor? A decisão da pessoa, cara. A decisão da pessoa. Agora, uma coisa que é importante quando a gente lida com dor crônica e hábito de vida, tá? Isso é uma frase, né, antiquíssima, foi até Hipócrates que colocou aqui assim: você só merece o tratamento, o resultado do tratamento, se você estiver disposto a abrir mão daquilo que causou o problema. Então, se você for pensar, você vem num ritmo de vida, você vinha num ritmo de vida. Sim. Cara, você fez muita coisa bacana nessa vida dos seus 35 anos quando a gente se conheceu, mas você fez muita besteira também. Lógico, ponto. Com certeza. E isso daí não se apaga. Sim. Então, dos demônios mal resolvidos para trás, cara, não tem como a gente resolver. Exatamente. Agora, o que eu costumo falar com os pacientes é que, assim, esse alinhamento de expectativa é fundamental. E aí, por que eu vejo que o seu papel no nosso sucesso é maior do que o meu? Existe uma coisa que a gente, óbvio, tenta quantificar, mas é difícil, que é a taxa estimada de sucesso do tratamento. E aí, a gente observando, vendo, discutindo, existem 5 pilares que vão me ajudar, que é alimentação, a parte metabólica, hormonal, vitamínica, atividade física, principalmente muscular, resistido, a qualidade do sono, e aí, indiscutivelmente, por exemplo, seu sono melhorou depois da bariátrica. Melhorou. A parte emocional e motivacional. E a minha habilidade, o que eu faço. Então, eu sou um de 5 pilares. Só que para eu ter um sucesso teórico de 100%, vamos colocar, eu teria 100% nas 5 habilidades. Só que a média, ela não é aritmética. Eu não somo tudo e divido por 5 para dar 100%. Eu multiplico. Tem uma relação composta entre elas. O que isso traduz? E aí vai um exercício para você em casa, se você não acreditar no número que eu vou falar para você. Suponhamos que eu, Daniel, mantivesse exatamente a mesma técnica. Então, o meu pilar é de 100%. Tá? Sempre. Nós vamos trabalhar com 4 pilares, que aí é o que você faz e são as suas escolhas. Se você se dedicar 90% em cada um deles, então 90% de dedicação na alimentação, na atividade física, na parte do sono, na parte emocional, e eu multiplicar isso daqui, vai dar aproximadamente 70%.
Qual foi a taxa de sucesso que eu falei com você lá atrás? Por volta de 70%. É isso aí. Aí você fala para mim bem assim, não, então eu vou me dedicar mais ou menos. Eu vou me dedicar 50% em cada um desses pilares. Se eu multiplicar 50% dessa forma, cai para 7%. Porra. Eu me dedicando do mesmo jeito, fazendo a mesma cirurgia. Então, a sua habilidade, o seu comportamento, o seu hábito de vida multiplica por 10 o resultado. Eu não tenho essa habilidade. E mesmo que eu pegue, por exemplo, um resultado ruim, então você fez a sua cirurgia, você fez os seus hábitos de vida meia boca. Se eu fizer a minha cirurgia meia boca, eu vou sair de 7% para 3,5%. O impacto é pequeno. Então, assim, hoje, quando eu falo de doença da coluna, a participação do paciente é importante. Por isso que eu preciso que você entenda. Sim. E eu preciso, te explicar numa linguagem que você consiga entender. Porque, pô, é você que tá sentindo, cara. Não, e outra coisa, Daniel, não é ser atleta, não, cara. Assim, Sim. Sabe? A gente tá falando de uma coisa que é totalmente necessária para a qualidade de vida do ser humano, que é a atividade física. Eu ainda tô longe de ser algum tipo de exemplo, né? Pelo contrário, tenho me espelhado em algumas pessoas, mas, cara, isso é necessário. Isso é uma coisa que você não pode negociar. Fundamental. E assim, a gente sabe hoje, e graças a Deus que os estudos estão mostrando isso, assim, a nossa poupança do envelhecimento é a massa muscular que a gente tem. E eu só consigo ter massa muscular se eu tiver o treinamento muscular resistido, a alimentação adequada, a qualidade do sono necessária, hormônios, vitaminas, sais minerais adequadamente, ou seja, eu tenho que ter autocuidado. Isso não é egoísmo. Sim. Eu preciso entender que não é. Sim. Então, por exemplo, é normal você estar na juventude atribulada, fazendo um monte de coisa, você vai abrir mão de não se alimentar direito para fazer alguma coisa, de não treinar para fazer alguma coisa, de virar a noite de sono para fazer alguma coisa. Exatamente. Os prazeres estão totalmente aí. Exatamente. Que seja para prazeres da vida ou que seja para coisas do trabalho. Sim. Independente. O nosso corpo, ele não sabe o cenário, ele repercute do mesmo jeito. Sim. Então, por exemplo, se um leão chegar perto da gente aqui agora e um assalto acontecer aqui do nosso lado, a nossa reação orgânica é a mesma. O corpo não entende o cenário, ele vai reagir da mesma forma. O brilhantismo orgânico é isso. Então, assim, quando eu entendo isso, é quando começa a fazer mais sentido. E outra coisa, Daniel, que buscando essa evolução, né? Eu acho que, assim, de novo, não é só a coluna, não é só o emagrecimento, mas buscando essa evolução mental, entender o que você precisa de entregar para você ter alguns tipos de resultado, muita coisa que influencia, principalmente para pessoas que não têm disciplina, como eu vinha dessa indisciplina, que a gente tem que ser realista, pô. Se a gente não consegue cumprir o que a gente tem que entregar, é porque a gente é indisciplinado, né? E muita coisa que influencia para as pessoas que não têm disciplina é o meio. Sim. E aí, assim, como é que você veio parar em Vila Velha? Não é porque eu não gosto de morar onde eu morava, né? Não estou jogando pedra da onde eu vim. Sim. Só que o meio te envolve. O meio te envolve, assim, ou te puxa para cima ou te puxa para baixo, né? Quando você pega uma pessoa igual eu, praticamente sem disciplina que eu falo assim, voltando para os pilares, né? Sim. Trabalho, saúde. Quando você pega uma pessoa sem disciplina, ela é mais puxada para baixo do que para cima. É fácil tirar do prumo. Fácil, cara. Entendeu? Até porque o cara fala assim, pô, mas vou lá ficar na academia, vou fazer não sei o quê. Cara, os amigos têm mais amigos para chamar para tomar cachaça, para fazer outras coisas, do que para chamar para atividade física ou para a igreja. Isso é fato. Isso depende de onde você quer estar e a escolha que você quer ter. Então, assim, busquei vir para cá também para tentar ter essa qualidade de vida maior, né? Pelos recursos que aqui tem. Não, de novo, não colocando isso como desculpa, porque claro. cada um pode fazer o pouquinho que tem aonde ele está. Eu estou dizendo assim que eu sou uma pessoa indisciplinada para isso. Que eu tô Foi uma autocrítica sua. Exatamente. Ponto. Serve para você. Minha. Exatamente. Eu falei, cara, se eu não mudar o meu meio, eu vou continuar com os mesmos hábitos que eu tô. E você concorda?
PH, que isso faz total sentido, cara. Faz. Se eu não mudar os fatores da equação, o resultado final não muda, cara. Exatamente. Não muda. Então, assim, por isso que eu trago ênfase naquela primeira conversa que a gente teve. Ela foi fundamental para quê? Para mostrar se você quer continuar ou você quer evoluir. Então, eu tenho buscado cada vez mais evolução. Mesmo que dos deslizes que a gente tem, eu tenho coerência Mas é do que é certo, do que é errado, do que traz benefício, do que não traz. Tanto é que você vai perceber uma coisa. Você está evoluindo bem. E é normal do comportamento humano você começar a se desafiar. Da sua personalidade que eu já conheço, porque a minha personalidade é assim. E aí você vai começar a se desafiar, e toda vez que você tem um desafio, nós só temos duas possibilidades. Ou você consegue êxito no que você se desafiou, ou você parou porque deu merda. Uhum. Não tem um meio do caminho. Entendeu? Então, assim, até esse entendimento ele é importante para nós. Por quê? Você operou do nervo que vai para a perna. Esse nervo já estava gravemente machucado antes da cirurgia. Por mais que ele melhore, esse nervo, eu não posso exigir que ele seja igual ao nervo da outra perna que não teve problema nenhum. Não, então, aí eu quero chegar numa parte. Sem dor nenhuma. Sim. Durante os 6 meses, tá? Eu tive uma dorzinha aqui, um negócio ali, mas nada com o que a gente operou. Mas a perna direita, que era a perna que estava machucada, eu sinto que ela está um pouco meio que atrofiada, ela está precisando de fazer um movimento, uma coisa mais específica. E aí, eu tenho uma certa dificuldade para fazer uma caminhada e tal. Não era o exercício que a gente estava no nosso plano inicial. Nosso plano inicial foi fazer o Pilates e a hidroginástica, né? O que foi cumprido. Agora, espero que com os próximos 6 meses a gente dê uma outra evoluída aí para outra coisa. E isso aí vai ser a nossa próxima consulta. Mas, de novo, eu sou um cara muito imperativo, gosto de me desafio sempre. E uma caminhada, por exemplo, para mim, ela não é suficiente. Eu gosto também de dar uns trotezinhos ali. E aí acaba que a perna ainda não está respondendo da forma que a gente vai conseguir lá na frente. Até porque eu estou muito claro com o nosso processo. De novo, uma cirurgia que você faz que tira a dor instantaneamente, com 1 mês de operado, parece que você já está bom para fazer tudo, cara. Exato. Entendeu? Você Principalmente porque acumulou muita coisa para trás. Pô, e aí você não quer, e aí você acha que você já pode correr, você já acha que você já pode ir para academia e fazer uma atividade física né, mais intensa. Então, outra coisa que trouxe também essa cirurgia foi o quê? Cara, vamos viver o processo. Se até agora que a gente conseguiu, tá indo tudo bem, eu consegui emagrecer mais ou menos uns 8 quilos a 10 quilos depois daquele período da cirurgia. Então, assim, com certeza o Pilates ajudou bastante, com certeza a hidroginástica ajudou bastante, a alimentação ajudou bastante. Então, recentemente que eu fui dar uma caminhada, eu senti um pouco, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso, porque eu sei que está no processo. Sim. São 6 meses, pô. São 6 meses de uma cirurgia que a gente sabe que para o nervo ficar bom, pode tomar até 2 anos, cara. E assim, e suponhamos que numa condição hipotética, tá? A gente não consiga, nesse intervalo, ter uma estrutura corporal para aguentar uma corrida, por exemplo. Cara, para mim, é só não correr. A gente vai arrumar uma outra estratégia. Sim. Agora, o que a gente sabe hoje não existe limite para atividade física. A gente vê na Paralimpíada a gente sem perna correndo. Sim, entendeu? Verdade. Agora, o que acontece que é aquilo que eu sempre falo. Você vai estar disposto a fazer o que precisa ser feito para conseguir aquilo? Para preparar a carcaça para aquilo. Então, é a mesma coisa. Eu quero correr 5 quilômetros. Existe um preparo para corrida para 5 quilômetros. Aí eu vou pegar aquele preparo para 5 quilômetros e vou correr 20. Cara, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Não tem como não dar.
porque você não se preparou para aquilo. Eu já tenho uma estrutura com um grau de sequela de uma história para trás. Por quê? Se você for pensar, seu tornozelo, seu joelho, seu quadril, ele já esteve num regime de alta carga lá atrás. Não. Porque Total. hoje você está com quanto de peso? Hoje eu tô com 92 quilos. Imagina, 60 quilos de diferença quase, cara. 60 quilos de diferença. Exatamente. Então, você carregava 60 quilos a mais 24 horas por dia e fazia suas coisas. E isso vai te dando sequelas motoras, principalmente. A gente vai ter. Só que a gente vai administrando e tudo bem. Claro. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende isso, é por isso que eu gasto tempo, e aí eu não encaro como um gasto, mas sim como um investimento do tempo, para você poder entender. Porque hoje está muito claro na sua cabeça isso. Tanto é que eu lembro claramente o rosto da sua esposa na consulta, quando eu estava conversando com você, que ela só falou bem assim, cara, ainda bem que é um cara que não conhece falando. Entendeu? Porque é aquele negócio, santo de casa não faz milagre. Então você acha que o entendimento dela estava errado porque você estava sentindo, mas você estava naquela vigência da dor que também é um negócio maluco. E aquilo cria uma dificuldade até de quem está perto. Porque quem está longe não vai querer ficar perto de você com dor. Cara, Com certeza, quando você estava com dor, teve gente que se afastou de você. Porque é um saco. Não, um saco. Entendeu? E você só fica reclamando, né? Você acorda com dor, você vai dormir com dor, você só reclama, cara. pô. Então, assim, acorda mal-humorado, sabe? Você não tem... Depois que vira a ficha, que aí você fala, cara, eu não quero de novo andar pelo Vale da Sombra da Morte que eu tava com a dor. Exatamente. É por isso que, por exemplo, eu sou contra. Se eu tivesse um remédio para te tirar daquele momento até autorizar a cirurgia, eu não usaria. Porque eu preciso que você sinta aquilo para falar, cara, eu não quero passar por aquilo de novo. Exatamente. Entendeu? Porque como é uma percepção sua neurosensorial, eu preciso que você tenha aquela sensação de falar bem assim, cara, eu não vou fazer de novo. É igual criança quando encosta o dedo na tomada e toma choque. Entendeu? Depois que você toma o primeiro choque, você não precisa ensinar de novo, ela não vai encostar a mão. Entendeu? Exatamente. Agora, se você tampar todos os buracos da casa, ela nunca vai encostar. Mas o dia que ela vê um, ela vai enfiar o dedo e vai tomar um choque. Mas o importante, Daniel, que assim, eu falo isso de novo. Eu ainda estou longe de ser um exemplo, mas pela questão da cirurgia que foi feita, eu falo sim, porque foi realmente uma reflexão muito forte feita, né? Do que eu quero e do que eu não quero. E eu decidi não ter dor, não viver mais com dor. Se eu tivesse tido essa mesma disciplina lá atrás, quando eu fiz meu primeiro bloqueio, com fortalecimento muscular, né? Enfim, talvez não precisaria de chegar no ponto que a gente chegou da cirurgia. Mas o que eu acho, PH, é o seguinte, óbvio, a gente é fruto de tudo que aconteceu. Então, não tem como assim, falar, eu teria feito diferente. Cara, porque em algum momento, você, mesmo que hoje você ache que a decisão foi errada, lá atrás, em algum momento, você fez achando que era certo. Você nunca fez e falou, mas, cara, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que eu vou me ferrar. Você não faz isso. Em algum momento você falou, cara, aquilo vai dar bom, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, lá atrás, se alguém tivesse te explicado de forma correta... Boa. É isso aí. Porque o que acontece? É isso aí, você matou o X. Você precisa ter uma voz de comando. E o que é difícil? Pessoas com a sua personalidade, é difícil ter uma voz de comando. Entendeu? Então, assim, quando você tem uma voz de comando de alguém que te explica, aquilo te convence e te acalma. É verdade. Tanto que quando eu conversei com você, a nossa conversa, o nosso diálogo, eu nunca falei com você de remédio. Não. Porque eu não tinha mais, você estava usando tudo. Só que depois que as coisas foram acontecendo, automaticamente a poeira foi baixando e as coisas foram acontecendo. Então, assim, o que eu vejo hoje é que essa ressignificação, ela começou daquela preocupação de entender o que estava acontecendo. Então, assim, o que eu acho? Se lá atrás eu tivesse conversado com você em 2000, você com 2020, né? Talvez fosse diferente. Se, por exemplo, lá você com 19 anos, eu tivesse conversado com você hoje,
talvez fosse diferente. Da forma que foi colocada, Exato. né? Talvez Exposta. não tivesse feito, por exemplo, talvez nem a bariátrica. Porque se eu tivesse chegado para você e falasse, cara, vamos tentar de forma rigorosa aqui, cara, uma dieta, treinamento, isso, aquilo, porque tudo é método. Tudo é a forma como você conversa. E eu costumo dizer que, assim, óbvio, eu tô longe de agradar todo mundo e nem quero. Para agradar todo mundo, você tem que ser falso e eu não consigo ser assim. Exatamente. Agora, a minha metodologia de pensamento, eu preciso primeiro que você se sinta mal, para depois eu te ensinar como é que você sai do atoleiro. É assim que tem que ser. Então, hoje, se eu tivesse chegado, por exemplo, lá atrás com você e tivesse falado isso, talvez não tivesse a necessidade de ter feito a bariátrica. A gente só vai saber, ou nunca vai saber, porque eu não tenho como voltar atrás. Então, assim, agora, o que a gente consegue fazer é, você teve algumas oportunidades de vida de nascer de novo, vamos colocar assim, Sim. do ponto de vista de atitude. E é legal ver que realmente você abraçou isso. Sim. Então, dos seus 20 anos até os 35, teve a questão do benefício da bariátrica e dos bloqueios. Dos 35 até agora, o benefício disso, mais a cirurgia endoscópica. E o interessante é que, óbvio, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, mas tirando isso, foram com pequenas intervenções. Então, você pega hoje os bloqueios, você pega a cirurgia endoscópica, são pequenas intervenções. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, e você se cuidando, a probabilidade da gente precisar fazer uma cirurgia de grande porte em você vai diminuindo cada vez mais. Uhum. Porque você está começando a entender que você precisa se cuidar. Sim. E a tecnologia está fazendo com que a gente faça mais com menos coisa. Exato. Entendeu? Então, assim, para você surfar essa onda, você vai precisar se cuidar. Porque se você chegasse para mim já com a cirurgia que era feita com você com 20 anos de idade, provavelmente eu não ia conseguir fazer uma cirurgia endoscópica em você, porque você já ia ter uma cirurgia maior, com parafuso, com descompreensão, com isso, com aquilo. É um outro tipo de cirurgia. Não, e se tivesse feito cirurgia com aquele peso também, possivelmente não seria a única. Não, com certeza, entendeu? Então, assim, é esse conceito que, assim, a gente tem que levar para a vida, entendeu? Porque hoje tem uma frase que eu costumo falar com os pacientes, quando a gente lida com dor, que é: a gente tem aquilo que a gente merece. No início você fica puto quando eu falo isso. Infelizmente essa verdade... Depois você entende. Porque lá atrás, se você pudesse conversar com o PH de antes da cirurgia, de antes de conhecer isso tudo, você ia falar com ele: cara, você merece estar com dor, cara. E o pior de tudo é isso. Porque se você fosse pegar hoje, o PH de hoje mandando uma mensagem para aquele PH de antes, só tem uma mensagem: fala, curte a vibe que foi você que fez, cara. É isso aí. Óbvio, faltou orientação, mas, cara, foi você que fez. Mas, infelizmente, é isso, cara. Não dá pra dar desculpa, entendeu, Daniel? Entendeu? Então, assim, e o nosso ritmo de vida, e aí é legal que, assim, as pessoas que eu trago pra gente conversar aqui, tanto da parte técnica, como da parte dos pacientes que viraram amigos, a gente entende o seguinte: a gente que tem uma personalidade elétrica, a nossa personalidade ela só entra na zona de conforto numa velocidade alta. É assim que a gente funciona. Só que para isso acontecer, a carcaça tem que aguentar a pressão. E quando a gente entende isso, a gente vê que é inexorável. Você precisa ter isso sempre. Alimentação, atividade física, qualidade do sono, a parte emocional, familiar, religiosa. E isso tem que estar orbitando em volta de você, igual o ar que você respira. Porque a nossa personalidade não sabe ser diferente. O pH é pH sempre. Sim. E vai ser, se a gente pudesse viajar no tempo para eu conhecer um pH de 70 anos de idade, cara, você olhar para mim e falar: cara, é a mesma personalidade, mudou a carcaça, vai estar com 70 anos. Exatamente. Então, esse pH ele vai ser elétrico assim sempre. Você com 20 anos, com 30, com 40, com 50. O que muda é a adaptação do meio. É esse que é o pulo do gato. É a personalidade, né, Daniel? Mas assim,
por mais que ainda saiba que está no 220, eu estou tentando cada vez mais não diminuir a frequência, mas, igual a gente tinha falado, organizar melhor para a gente poder dar conta de tudo. Então, assim, toda vez que você vai fazer focar demais em uma coisa, você vai abrir mão de outras coisas, né? E eu acho que a gente está muito claro que a questão de saúde, ela depende muito como que a gente trata o nosso corpo, como que a gente se dedica ao nosso corpo, principalmente. Totalmente. E cara, atribui-se no final da dor. No final, o cara vai ficar... Sim, porque acaba, PH, que para nós, cara, a dor é um alerta, é um pedido de socorro do corpo. Porque o que a gente faz quando tem dor? Para. Automaticamente. Para o que você está fazendo. Sim. Então, o problema não é o sentir a dor. O problema é o negligenciar o alerta. Entendeu? Então, assim, acaba que a gente negligencia. É igual, por exemplo, você tem um filho. Seu filho começa a chorar. Você vai identificando o tipo de choro. Tem um choro que é de manhã, tem um choro que é de sono, tem um choro que é de fome. Uhum. Só que se você negligenciar o choro, cara, vai pior. dar ruim. Não, vai dar ruim. Você tem que parar, porque, óbvio, naquela idade é o mecanismo que ele tem de chamar a atenção. Então, assim, a nossa dor, ela é um mecanismo de alerta para nós. Ela se torna um problema grave quando a gente negligencia aquilo. Isso para qualquer coisa. Então, eu tenho uma dor no peito. Pode ser um infarto. O que eu faço, cara? Eu paro o que eu tô sentindo e falo, puta, cara, tô sentindo uma puta dor aqui. Aí você vai investigar. Se eu negligencio aquilo, cara, pode ser uma dor muscular, pode ser gases, pode ser um infarto, eu vou descobrir quando? Morrendo. Entendeu? Então, assim, a dor da hérnia de disco, por exemplo, se lá atrás, quando você sentiu a primeira dor, a gente tivesse uma conversa coerente, aí você fala, cara, então a dor é causa das minhas atitudes, ou seja, sou eu que estou fazendo uma autossabotagem. Vamos tentar fazer diferente? Cara, eu tenho certeza que a trajetória seria diferente. Eu também... Seria diferente, eu tenho certeza. Por quê? Eu já tenho tempo suficiente para conhecer a sua personalidade. O problema é que ninguém te deu o checkmate do negócio. E como você é um cara que tem habilidades de outras áreas, você é da articulação, você é da negociação. Sim. Então, se eu não tiver a habilidade de te convencer, cara, você não vai seguir. Eu não sigo. Não, e a gente sempre que tá bem, a gente tá voando. Deu uma merda, aí é a hora que quer parar e resolver tudo de uma vez. Então, cara, é complicadíssimo. E outra questão que eu acho também, Daniel, que assim, foi um agravante, né? A questão a bariátrica por si só, o corpo ele muda totalmente a questão muscular, né? Então, eu deveria ter feito esse fortalecimento, principalmente depois da bariátrica. Sim. O que não foi feito. E especificamente, assim, a técnica da cirurgia bariátrica ela evoluiu muito ao longo desses anos. Então, assim, hoje, se você fosse submetido à cirurgia bariátrica, hoje não seria feita a mesma técnica que fizeram em você lá atrás. Sim. Né? Então, assim, a técnica que fizeram em você lá atrás foi uma das primeiras técnicas lá daquela época. Sim. E aí, quando eu perco, por exemplo, muito peso em curto espaço de tempo, você falou que perdeu 26 quilos Cara, em um mês. Eu emagreci os meus 60 quilos em praticamente 6 meses, 7 meses. Perfeito. O que normalmente a gente observa? Quando a gente perde muito peso pós-bariátrico, sem ter aquela preocupação com alimentação e atividade física muscular, boa parte daquele peso é músculo. Exatamente. E aí, se eu perco músculo, eu perco potência. E aí você vai ter um corpo mais leve, mas você não vai ter um corpo mais forte. Corpo frágil. É esse que é o problema. Então, assim, qual é a questão? Hoje, o nosso corpo, ele envelhece como? Perdendo músculo e ganhando gordura. O efeito da idade é assim. Então, a terapia de rejuvenescimento, em teoria, é o quê? Eu tornar o corpo mais leve de peso e mais forte de músculo. Então, se eu faço isso, eu estou voltando à cronologia do corpo.
Só que quando eu faço uma cirurgia bariátrica e eu mudo o trânsito intestinal, o ganho de massa muscular se torna um pouco mais complicado de fazer. Por quê? Foi essa que eu fiz mesmo. 70% do ganho do músculo não vem do que eu treino, vem do que eu como. E se eu já tenho uma mudança do trânsito intestinal por qualquer tipo de cirurgia bariátrica, já fica mais difícil a quantidade de comida que a gente come, a quantidade de coisa que eu preciso fazer. Por quê? A maior parte dos casos de obesidade já vem por quê? Porque você está comendo mais do que o corpo está gastando. Uhum. Por isso que se acumula. Então, se eu não tiver orientação, você vai continuar comendo. Você pode ter dificuldade de perder peso, você pode estar ganhando peso, que a gente chama de reganho de peso, ou seja, fica tudo meio mais ou menos. E aí a gente entra naquilo. Se eu estou mais ou menos nos hábitos, cara, eu não consigo ter um resultado final bom que agrada. Sim. Tanto é que o que normalmente a gente vê quando eu tenho pessoas com a sua personalidade, por exemplo. Por mais brilhante que sejam coisas que você tivesse feito, a sua autocrítica nunca te dá 10. Você já percebeu isso? Sim. Nego fala, PH, você fez um negócio sensacional. Você põe um defeitinho. Por quê? Não tem como, por exemplo, Ayrton Senna ser Ayrton Senna dirigindo um Gol quadrado, por exemplo, um Fusca. Ele precisava dirigir um Fórmula 1. Então, quando eu entendo isso, é quando eu consigo trabalhar com tempo. Então, o nosso tempo tem 24 horas. Nessa gestão do tempo, quando eu estou mais leve, mais forte, eu consigo fazer a mesma tarefa em menos tempo. Eu vou te dar um exemplo simples. O PH de hoje consegue amarrar um cadarço mais fácil do que o PH de antes da cirurgia bariátrica. Nossa, nem... Concorda comigo? Só que o que acontece? Você hoje tem 36 anos, aquele PH tinha 19. Entendeu? E eu tô falando de amarrar um cadarço. Ou seja, não é a idade... Não é, é mecânica. Mecânica. Então, quando eu lido com esse conceito mecânico, eu não consigo prolongar o tempo, a não ser que eu mude de planeta. Então, aqui na Terra, o nosso dia tem 24 horas. Então, o que eu preciso fazer naquela gestão? Se eu estou mais leve, mais forte, eu consigo gerir melhor. Tanto é que você hoje, mais leve, mais forte, seu pensamento é melhor. Sua resolução de coisas é melhor. Equilíbrio para... O seu equilíbrio emocional e físico é melhor. Exatamente. Você consegue gerir mais coisas de forma mais fácil. A forma que você absorve ou não, né? Óbvio. Essa autocrítica que a gente tem é a forma que a gente absorve também. E é um tipo de patamar que você vai atingindo que você não quer voltar para trás. O grande problema é que você começa a se tornar diferente do meio onde você está. E aí as pessoas vão querer te tacar pedra para fazer você voltar. Sim. Só que quando você lida com alto rendimento, o alto rendimento é igual quando a gente vai subindo para a montanha. O ar vai ficando rarefeito. Vai chegar um momento que a pedra daquele cara não vai te atingir e o cara não vai ficar adaptado ao ar rarefeito que você fica hoje. E aí, cara, você vai estar num outro momento de vida e não vai incomodar. É verdade. Entendeu? Então, no início da nossa trajetória, aquele grupo seu de amigos, vamos colocar, o comentário às vezes incomodava. Alguns nem incomoda mais, porque nem chega mais para você. Sim. Porque fala, cara, não adianta falar com o PH mais, que ele virou um puta cara chato. Agora o cara só fala de família, de treino, de qualidade de vida, mas também ninguém fala, pô, ele não reclama mais de dor. Exato. Entendeu? Então, assim, aí a escolha é, você preferia ter aquela vida que tinha antes com dor ou a vida de hoje sem dor? Ou com menos dor? Não, Entendeu? Sem dor. Porque, por exemplo, hoje você tem o total domínio da sua atividade de vida e talvez as dores que você possa ter é sequela daquela vida lá para trás que você teve, cara. Com certeza. Que nessa experiência terrena vai ficar aí com você até o último dia. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Agora você não contribuiu para piorar. Você não contribuiu para piorar. É essa que é a questão. Então, hoje, nesses últimos 6 meses, você vem contribuindo efetivamente para a melhora do seu quadro. É por isso que você está bom. Não é porque eu te operei. Foi só um meio de aliviar a dor. O ganho, cara, é seu.
mas começou com entendimento. E outra coisa, cara, eu acho que, de alguma forma, as pessoas elas tinham que desmistificar a cirurgia por endoscopia, porque eu dou exemplo mesmo da minha tia. No dia que eu fiz a cirurgia, no outro dia eu tive alta cedo, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Cheguei na casa da minha tia, todo mundo querendo saber onde é que estava o corte da minha coluna. Cara, e isso é o fascinante, um dos fascinantes é isso, cara, a tecnologia hoje. E assim, e a gente vem desenvolvendo isso, ou seja, isso está sendo aprimorado ainda. Por quê? Quando que começou a cirurgia endoscópica? Olha, a cirurgia endoscópica, no mundo de uma maneira geral, ela começou por volta de 2005, 2006, é recente. A minha bariátrica foi por vídeo, né? Ah, não. Eu tô falando da cirurgia endoscópica de coluna. Sim. Né? Ela começou por volta de 2005, 2006, de aí. coluna no mundo. Uhum. Tá? Aqui no Brasil, por volta de 2010, 2011, começou a engatinhar isso daí. Só que assim, tem muita tecnologia que vem sendo desenvolvida ainda. Então, por exemplo, a primeira cirurgia endoscópica que eu fiz aqui no Espírito Santo foi em 2015. Teve gente que fez, o Juliano, que também veio aqui, que é um ortopedista que faz cirurgia endoscópica, fez em 2013, ou seja, cara, ontem. Só que os equipamentos que a gente tinha naquela época já são obsoletos do que eu tenho hoje, é igual o celular, é igual o carro. E cada vez vem equipamentos melhores para eu conseguir tratar mais doenças com cortes cada vez menores. Então, por exemplo, hoje, a cirurgia endoscópica ela me ajuda em que tipo de paciente, por exemplo? Grandes obesos. Por exemplo, talvez lá com você com 19 anos de idade, se precisasse te operar da hérnia de disco, se fosse hoje, eu ia optar por o quê? A cirurgia endoscópica. E não o corte. E não corte. Por quê? A cirurgia endoscópica, eu consigo chegar lá na profundidade com corte pequenininho? Sim. Se você hoje tem 90 e você tivesse 160, cara, eu ia te operar do mesmo jeito. Essa é a primeira coisa. Claro, a diferença de peso tem a ver com a questão anestésica, de posicionamento. É uma outra coisa, mas a técnica em si não muda. Outra coisa que me permitiu, pacientes muito idosos. Você fazer uma cirurgia de grande porte numa pessoa idosa é complicada. Hoje eu consigo fazer cirurgia endoscópica em paciente idoso. A mais velha que nós fizemos foi uma senhora de 94 anos, cara. Caraca, olha que bacana. A única doença que ela tinha, que é a doença da coluna. Cara, ela tá, graças a Deus, ótima. Outro paciente, outro grupo de paciente com muitas doenças. Nós fizemos uma cirurgia um tempo atrás num paciente que ele tinha enfisema pulmonar, problema no coração, problema no rim. Clinicamente, o cara estava muito debilitado. Só que com uma doença da coluna. E aí ninguém queria encostar a mão porque, cara, era um cara complicado. E aí eu falei com ele, falei, olha, se toda a equipe multidisciplinar, cardiologista, pneumologista, anestesista, a sua família, você tiver ok comigo, a gente entra para poder fazer a sua cirurgia. E aí eu falei com o Rian isso recente, porque ele passou recente, esse paciente. Nós fizemos a cirurgia. Quando foi feita a descompressão, teve uma melhora descomunal dos nervos. Uma melhora de mais de 200%, 300%. E aí o Rian falou, Daniel, melhorou muito, cara. Então eu falei, cara, se melhorou tanto assim, a descompressão tá ok, acabamos a cirurgia. Pois bem, esse paciente foi embora, fez o pós-operatório, cara, ele voltou agora, deve estar com uns 4, 5 meses, ou seja, mais ou menos na mesma época que você operou. Aí estava sentado no meu consultório, tem uma cadeira que fica mais ou menos uns 20 metros. Da vez passada que ele veio, ele vinha com falta de ar da doença dele, mais a dor, mais a limitação para andar. Dessa vez agora ele veio como se fosse um trotezinho na frente do filho, para mostrar que ele estava conseguindo fazer aquilo dali. Aí. Então, é um tipo de coisa que a cirurgia endoscópica trouxe vida para esses pacientes. Porque se eu ficar entupindo um cara de 70, 80 anos com remédio, eu tenho os efeitos colaterais do remédio. Você tomou um monte de remédio, você viu que tem efeito colateral. Demais a conta, nossa. Entendeu? Então, assim, quando eu entendo, mas aí eu preciso do quê?
desse aparato tecnológico na mão de quem sabe fazer, porque eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe. Eu lembro perfeitamente Entendeu? da equipe. Então, isso daí é uma coisa que se eu não trago isso para o manejo, eu não consigo desmistificar a história natural. Porque a história natural era de grandes problemas porque o povo não sabia fazer. Só que hoje, com a tecnologia que a gente tem, cara, a gente faz bem feito no Brasil e, cara, o Espírito Santo, ele está entre os grandes do Brasil na cirurgia endoscópica, por exemplo. Que bacana. Entendeu? Então, isso é legal. Muito Tanto na legal. parte da monitorização intraoperatória, da eletroneuromiografia, da cirurgia endoscópica. E isso daí é bacana porque normalmente a gente dá muito valor para a grama do vizinho. A gente tem aquele pensamento de cachorro vira-lata, né? É, médico bom é São Paulo. Exatamente. E- Então, quando a gente vê, cara, nós temos coisa boa aqui, tem gente boa aqui, tem resultado bom aqui, mas eu preciso saber quem é. E aí cabe a gente, e aí o nosso meio digital ajuda exatamente nisso, de você compartilhar. Porque a gente recebe e compartilha um monte de besteira todo dia. É. Mas informação de qualidade, cara, vale a pena. Não, Entendeu? Eu, assim, no canal no YouTube, por exemplo, depois que você me mandou meu videozinho da minha cirurgia lá, que eu achei fenômeno, aquilo lá vai ficar guardado para sempre, da forma que foi encontrado o nervo, enfim, como limpou. Muito bacana. E assisti todas as cirurgias lá do YouTube, do canal, fui muito curioso para ver lá, show de bola. Acho que é um tipo de trabalho, né, de mostrar como que funciona na prática para as pessoas que têm dúvida ainda, né? Cara, fora a questão do trabalho que a gente está fazendo para expandir a cirurgia por vídeo, né, por endoscopia, o mais importante é o boca a boca, cara. Com certeza. É as pessoas que estão passando por esse processo de transformação na vida, chegar e falar, cara, olha só, não tem esse problema todo que você está achando, não. É mais demorado o processo para você fazer dos exames, etc, 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 de fato, do que... Isso é realmente uma coisa que eu já cara. ouvi várias vezes. Porque, assim, tanto é que, assim, hoje, eu vou te fazer duas perguntas que é o que traduz essa sensação. Por exemplo, com a experiência que você teve, você repetiria a mesma cirurgia para tratar o mesmo problema? A cirurgia endoscópica? Essa é a primeira coisa. Segundo, você indicaria para alguém fazer a cirurgia endoscópica? Por quê? Hoje, dentro da medicina, a gente, no alívio de dor, tá pau a pau com o pessoal da cirurgia plástica. Porque a cirurgia plástica é onde você quer mostrar para os outros a cirurgia, você quer indicar para os outros a cirurgia. Sim. E o alívio da dor no conceito minimamente invasivo é assim. Porque você vem com aquele monte de ansiedade. E aí, quando você acorda da cirurgia, você tá com muito menos dor, sem dor, você fala, cara, se eu soubesse disso, já teria feito antes, cara. Exatamente, cara. Onde é que essa cirurgia tava que eu não sabia? Eu Entendeu? não tenho muito parâmetro ainda, mas, por exemplo, no meu caso, eu achei excepcional, espetacular. Qual geralmente, eu sei também que depende de outros fatores, mas qual geralmente é uma média assim, que a gente costuma ter da pós-cirurgia dos pacientes? Todo mundo tem essa como é que fala? Já de início? O que a gente vê, por exemplo? O alívio da dor, aquela dor da compressão, cara, é imediato. É imediato. É imediato. Agora, óbvio, você vai ter dor muscular, você vai ter aquele desconforto, às vezes a cama, tudo. Agora, o que a gente observa? O estado do nervo antes da cirurgia e a melhora que ele tem no intraoperatório traduz pra gente como é que ele vai evoluir depois. Então, por exemplo, eu tenho um nervo levemente machucado antes da cirurgia, comparando com um nervo gravemente machucado antes da cirurgia. O nervo levemente machucado, ele evolui melhor do que o gravemente machucado. No intraoperatório, eu tenho um nervo que melhorou muito com a descompressão. O que eu espero? Cara, em até 6 meses, 2 anos, cara, ele vai melhorar muito. Agora, eu tenho um nervo que eu descomprimi, mas, cara, ele não melhorou muito. Traduz o quê? Cara, que ele já tá muito machucado. Ele não vai piorar, mas ele não melhorou muito. Então, eu não vou poder esperar muita melhora depois. Não por conta daquilo dali. Entendeu? Então, assim, é onde entra a eletrofisiologia. Esse raciocínio nosso, ele só existe se eu tiver
uma eletroneuromiografia pré-operatória e uma monitorização intraoperatória. Porque se eu não tiver isso, eu não consigo definir essa expectativa com você. Nós vamos voar às cegas. E aí, cara, um avião que tem um passageiro à cega e um piloto à cega, irmão, não vai para o lugar bom. E o problema é esse, a maioria dos casos, durante muito tempo aqui no Espírito Santo, cara, foi voo às cegas. Ou foi voo às cegas porque o médico não era habilitado para fazer, ou ele não usou o ferramental adequado para fazer aquela cirurgia, ou o paciente não seguiu a expectativa, não seguiu a orientação, porque não teve orientação, e aí não tem como eu ter um desfecho bom. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer um nervo gravemente machucado ficar normal. Não é nem a minha função. Não mas eu consigo te orientar para aquilo não piorar. Porque o nervo é seu e o problema é seu, não é meu. Mas sou eu que te oriento. É esse que é o pulo do gato. Foi essa mudança de chave que você percebeu quando a gente conversou. Sim. Entendeu? E é isso que faz total diferença do nosso jogo. Entendeu? PH, se eu continuar aqui com você, cara, o nosso papo vai longe, tá? Primeiro, eu queria te agradecer demais a nossa conversa. Que isso, tá? Eu vejo que, assim, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muita gente. Você vai ter acesso a essas informações, porque a nossa equipe vai passar isso para você. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, alguma coisa, suas redes sociais vão estar nos comentários. Eu tenho certeza que você vai ajudar, porque eu acho que, assim, ajudar alguém, ainda mais num contexto de dor, é engrandecedor, tá? Mas antes de eu me despedir de você, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes. Claro. Uma mensagem para os nossos seguidores, uma mensagem para os nossos ouvintes, exatamente para falar sobre essa sua experiência com essa filosofia do manejo da doença da coluna que a nossa equipe trouxe para você. Primeiro, eu fiquei muito feliz com esse convite, de coração, surpreso e feliz para poder ser instrumento para as pessoas, né, que sofrem do mesmo problema crônico que eu venho sofrendo há anos. Primeira coisa, nada que foi combinado. O Daniel falou assim, vem para cá, rapaz, fica tranquilo, vamos bater um papo. E você com medo, né? Eu não sabia muito bem o que a gente ia abordar, mas nada que a gente não soubesse falar do que aconteceu de fato. Cara, essa cirurgia simplesmente mudou toda a minha expectativa com relação ao problema de coluna, né? Eu também tinha esse bloqueio até entender de fato como é que funciona a cirurgia por endoscopia. Achava também que teria o problema das costas cortadas, da recuperação, etc. Fiquei muito surpreso quando aconteceu a cirurgia. Então, assim, na minha família foi que isso envolve todo mundo, Daniel. Com certeza. E você é um cara querido pela família. Isso eu sei todo disso. Mundo, cara. Então, assim, minha família, ela não acreditou de como que a cirurgia foi, que aconteceu no curto prazo que aconteceu de liberação já do hospital, até a não existir mais a dor, né? Então, assim, um rapaz com 36 anos que vem sofrendo problema de coluna desde os 15, 16, sei lá, e de uma vez por todas isso é removido, né? Ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer certo, né? Sem ter que sofrer nenhum tipo de problema lá na frente. Então, cara, espetacular. Todas as pessoas que eu tenho condições de conversar, de falar o que aconteceu, como foi, eu falo na hora. Assim, de novo, acho que a forma que vocês conduziram a cirurgia com a equipe, eletroneuromiografia, a conversa inicial até o resultado final, eu não trocaria absolutamente nada, porque isso aí é um game changer na vida da pessoa, certo? De novo, você fala que a sua parte é uma parte pequena, mas, cara, a eficácia da cirurgia é uma coisa muito, muito grande, muito forte. Então, assim, eu agradeço bastante por ter servido nessa parte, por ter
por ter encontrado você através de Rian e a gente ter conseguido dar esse passo. E daqui para frente, cara, vamos ver o que eu vou arrumar. Não, vamos ver como é que eu vou conduzir. Cara, nós estamos juntos. Eu só vou compartilhar com vocês uma informação que eu fiquei um tempo sem ter notícia sua. Eu via só na internet. Aí eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Mandei no Instagram. Aí você falou, cara, tô tão bem que você é pai. É verdade. Você me avisou desse jeito. Você já tinha um filho e agora sua mulher tá... A gente tem uma filha, né, de 5 anos, Maria Júlia. Graças a Deus, bem saudável. E a gente estava tentando já um segundo filho há algum tempo, né? Mas, assim, tentando da forma prática, mas não, talvez, da forma que deveria, né? Com a questão física e tudo dos mais. preparos de tudo. Então, aconteceu que, logo depois da nossa conversa, eu vim fazendo acompanhamento com o nutrólogo também, e da forma que a cirurgia me deixou bem, aí aconteceu. Que bom, cara. Graças fico a feliz, Deus. fico feliz. Minha esposa hoje vai fazer 4 meses. E, cara, muita mudança desse ano pra cá. Manda um abraço meu pra ela. Manda. Manda uma graça. Ó, mudança, muita mudança, graças a Deus. Mudança para Vitória, gravidez em dezembro, questão da saúde e da cirurgia. O ano 2024 foi desafiador, até por essa parte da dor. Mas 2025 a gente vai entrar com tudo aí. Com certeza. Cara, ó, brigadão, Daniel. PH. Obrigado, Feliz cara. por você participar. Claro. Gente, é um prazer compartilhar isso com vocês. Para vocês entenderem, nada disso é combinado. O PH tava com medo aqui. Eu falei, cara, nós não temos pauta, nós não temos script. Aqui é um bate-papo entre amigos, tá? Exatamente para esclarecer dúvidas. E a ideia é exatamente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Nossa equipe vai ter o maior prazer em responder, em procurar orientação. A nossa equipe tem a ideia exatamente de trazer conhecimento, tá? E, novamente, curta nossos vídeos, compartilhe, se inscreva e até a nossa próxima reunião.